Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que gostoso nós estarmos aqui com a Bíblia aberta para meditarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o tema "E agora?". Você já se deparou numa situação em que você não enxerga luz no fundo do túnel, né? Você não enxerga alternativa, você não tem recursos. E você fala, e agora? Você se sente acuado, você se sente com medo. Isso aconteceu com o rei Josafá. Ele não sabia o que fazer. E ele me ensina como agir em momentos difíceis como esse. O rei Josafá, ele, por volta dessa história, se passou 870, 850 a.C. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, conta-se que ele assumiu o reino e o que acontece no lugar do seu pai Asa. E o Senhor estava com ele, lá no capítulo 17 de 2 Crônicas. E ele tinha um coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. E ele começa a fazer grandes reformas, ele arrebenta com os postos títulos, ele incentiva o ensino da lei. E aqui fala que ele tinha riquezas e glória e abundância, capítulo 18 de 2 Crônicas, mas ele se torna parente com Acabe. Lembra de Acabe? O rei do norte, rei de Israel, casado com a maléfica Jezabel. E ele se torna parente, eles se unem em parentesco. E ele começa a tomar algumas atitudes erradas e ele é repreendido pelo profeta Jeú, lá no capítulo 19 de 2 Crônicas. Josafá, ele errou, né? Ele errou, mas que coisa bonita, porque ele se arrepende e Deus dá uma nova oportunidade para ele. E é essa história que eu quero contar para vocês. Às vezes o passado pode estar corrompido, contaminado, mas o futuro está intacto, né? A tua agenda até o final do ano, de hoje até o final do ano, está intacta. Você pode mudar a história. E foi isso que aconteceu. Aqui conta, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. E conta que era uma grande multidão contra ele. 3 povos unidos contra Josafá. E foi então que aconteceu um momento em que Josafá, ele no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele tem medo, ele reconhece, né, o quanto que ele é pequeno, que ele não tem força, não tem recursos, né, e agora o que fazer? Lá no versículo 12, ele diz para o Senhor, ele ora, ele clama e ele diz assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz assim, olha no versículo 6, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, nos ajude, ouve o nosso clamor. Eu acho lindo isso, né? Josafá no meio de uma situação sem recursos, né? Quando o medo, né, penetra às vezes nas entranhas e você fica paralisado. Era assim que estava acontecendo com Josafá. Ele desce do salto alto, né? E fala publicamente perante todo o povo, né? Toma uma posição, é só Deus nessa história, eu não sei o que fazer. O diabo quer que a gente sinta medo, né? Porque o medo nos paralisa. E ele é acusador, ele poderia estar falando no ouvido de Josafá, você errou, Deus desistiu de você.
E Ele faz isso com muita gente. Mas Deus não desiste de nós. E ele tinha então os olhos fitos em Deus. Ele derrama a sua alma perante o Senhor. Ah, meu Deus, está difícil demais, está estreito demais, está complicado demais. Eu não sei o que vai ser, mas o Senhor é grandioso. E quando a gente ora, né? A gente vai envolvendo Deus na nossa história. E como é importante companheiro de oração. Você tem companheiros de oração que você possa correndo rapidinho falar, olha, me ajuda em oração, me ajuda em oração, como é importante isso. E Deus ouve essa oração e manda um recado através de Jaesiel. Aqui no versículo 16, né, que é 15, 16, ele fala, olha, não fiquem com medo, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a beleza não é vossa, mas é de Deus. Amanhã vocês vão descer contra eles. Vocês se sentem impotentes, frágeis, mas vocês vão descer. E nesse encontro, no versículo 17, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficais parado, e vocês vão ver, né, o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor é convosco. Ai, palavra tremenda. O Senhor é convosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. Não porque mereçamos, mas pela sua misericórdia que nos alcança, nos perdoa, né? E nós, então, podemos estar numa sinuca, numa situação tão difícil, mas essas promessas do perdão, do cuidado de Deus, um Deus que não nos abandona, não é mero informativo, tem que mexer comigo, tem que aquietar o meu coração, encher o meu coração de louvor. Assim como aconteceu com o povo de Josafá. Conta-se que o coral ia na frente na manhã seguinte louvando, depois vinha o exército e depois vinha o povo atrás. Louvar depois da batalha é bem fácil, né? Agora louvar antes é prova de fé, é prova de gratidão, de certeza que as coisas vão acontecer. Um ato de fé num Deus que não desiste de nós. Deus soberano que governa sobre toda a história. O inimigo não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? E é coisa maravilhosa porque chega no versículo 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor é emboscada. E daí no final do versículo 23 fala que eles mesmos começaram a brigar entre eles, né? E a se autodestruírem. O povo, os 3 exércitos inimigos de Josafá, eles mesmos se eliminaram entre si. Que coisa mais linda! E eles voltaram, né, para Jerusalém, cheio de coisas, de riquezas, porque eles pegaram, então, todo aquele material que foi deixado por aqueles 3 povos, voltaram cheios de riquezas e com grande alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. E aqui conta que, no versículo 30, que o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus estava com eles, Deus estava com eles. Em 1990, né, os mais antigos sabem, nós tivemos um momento difícil na nossa nação. O presidente Collor, então o presidente Collor, ele confisca a poupança. E as pessoas podiam tirar de cada poupança 50 mil cruzados novos. E eu tenho uma amiga, e ela foi então em 3 bancos, e tirou 50 mil de cada banco, formando um total de 150 mil. Era dinheiro pra caramba, né? Muito dinheiro. E ninguém tinha dinheiro naquela época. Foi um momento, assim, um distúrbio tremendo que aconteceu. E ela tirou, foi num banco, tirou, foi no outro, tirou, foi no outro, tirou. E quando eles chegaram em casa, na garagem, eles foram abordados por bandidos, por ladrões. E a atitude, então, do marido dela foi tocar a buzina
meteu a mão na buzina. E aqueles bandidos, eles se assustaram e fugiram e deram um tiro no carro deles. Qual era a ideia? A ideia era que eles podiam voltar. Essa minha amiga me ligou e nós começamos a orar juntos, ela lá e nós em casa, começamos a orar, né, para que Deus confundisse esses ladrões. Graças a Deus eles não apareceram. Ela ligou para a polícia até agora não compareceu também, sabe? Eles não compareceram. Por quê? Eu creio que Deus de alguma forma confundiu, eles não acharam a casa, ficaram perdidos, porque era um momento em que aquele dinheiro era muito difícil de ser encontrado. Meus amados, quando a gente vê histórias assim, a gente vê que o nosso Deus é o mesmo. Foi com Josafá, foi com essa minha amiga e pode ser conosco. Ele está conosco, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nenhuma arma, nenhuma palavra preparada contra nós pode prosperar quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, quando nós buscamos a Deus, entregamos a Deus. Então, eu não sei se você também está numa situação em que você pode dizer como Josafá, e agora? Em nós não há força, eu não tenho força, eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não vejo como fazer isso. É o meu filho que está me dando um trabalho, eu não sei o que fazer com ele não me ouve, ele está distante de Deus. O que fazer às vezes com um marido que está às vezes numa atitude difícil, né? Ou com desemprego, ou com doença, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, estão fitos em ti, não na minha pequenez, nos problemas, e eu vou então encher meu coração de louvor. Eu lembro que um dia eu aconselhei uma irmãzinha, o marido tinha deixado a casa, e ela falou: Regina, o que eu faço? Eu estou desesperada, Eu falei: minha irmã, a hora que você estiver ali trabalhando, seja o que for que você estiver fazendo, coloque música de louvor, né? E ela disse que colocava, e ela chorava, ela cantava junto, e ela foi ficando com tanta tranquilidade no coração. Deus foi enchendo o coração dela com uma paz que só Ele pode dar, só Ele pode dar. Do que você tem medo? Quais são as causas das suas lutas? Coloque suas lutas na presença de Deus. Peça a Ele força, coragem, discernimento. Se tiver algo que você possa fazer, que Ele te mostre e que você tenha ousadia para fazer. Mas se não tiver o que fazer, continue louvando, continue clamando, coloque seus olhos nele. Creia, Deus, Ele não nos abandona. E diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está vivo. Creia nisso. Entregue tua vida nas mãos dele e aquiete o coração. Amém? Vamos orar. Ai, meu Deus, meu Pai, há momentos tão difíceis que a gente não sabe o que fazer. Mas nós entramos agora na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados e te pedindo que o Senhor intervenha na vida de cada irmãozinho que está nos ouvindo, cada irmãzinha, Pai. Eu não sei a luta que cada um está enfrentando, mas nesse momento, Pai, visite o coração de cada um, trazendo quietude, trazendo, Senhor, no coração de cada um de nós, a certeza de que o Senhor não nos abandona. O Senhor nos perdoa, Pai, que nós possamos nos arrepender daquilo que tem nos afastado do Senhor, assim como fez Josafá, e ir para frente num futuro dirigido pelo Senhor, sob o seu comando, Pai. Aquiete o nosso coração e encha nosso coração de louvor, de adoração, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, que possamos te buscar com o coração deste já grato, cheio de fé, na certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas, porque o Senhor peleja por nós. Obrigada, meu Deus, obrigada. Louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo nesse momento, Pai. Muito obrigada. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus permitir.
se Deus quiser. Beleza? Meus amados, quero convidá-los para o programa Cada Dia, todo sábado, 10h15, pela TV Vitoriosa, o SBT, simultaneamente pelo canal no YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Pastor Hernandes traz a mensagem e Vitor Quevedo ao som da viola caipira. É isso daí, para abençoar todas as famílias, essa programação no oferecimento da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Então, todos os sábados, 10h15 na TV Vitoriosa e também pelo YouTube oficial da igreja, o programa Cada Dia, não perca. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço.